Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo. Esqueci. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Arretado aqui no Oxentecast. Hoje estamos com um convidado muito profissional, especialista na comunicação. Eu estou até cheia de dedo para conversar com este homem, Rodrigo de Luna. Seja bem-vindo. Ô, Ana, obrigado pelas palavras, viu? Muito Falar com você agradecido pelo não é uma convite. entrevista, né? É um bate-papo É um legal, papo aprendizado. arretado. Não, para mim vai ser aprendizado. Tudo bom, Rodrigo? Tudo Seja bom? bem-vindo. Obrigado pelo convite, por estar aqui e por abrir esse espaço para contar um pouquinho da trajetória da história, né? Tantas histórias. A gente que sempre entrevista tanta gente, tem muita história para contar, né? Então vamos a elas. Me conta uma coisa, você é pernambucano. Conta um pouquinho lá atrás. Você nasceu em Recife, onde é que você Nasci nasceu? na cidade paulista, morei a vida quase toda em Abreu e Lima, tenho o maior orgulho da minha Conheço, cidade, terra gosto, boa, tem muito jardim rapaz. bonito. Pois é, depois de formado, morei um tempo na Paraíba. João Pessoa é muito comum, né? A gente é repórter que quer se tornar repórter no começo de carreira, ir para mais longe, para cidade menor, até conseguir o espaço na capital que a gente deseja, né? Então foi meu caminho até voltar para o Recife e aqui estou. Mas não foi bem assim, né? Que eu tava vendo sua história ali. Você não queria fazer jornalista, queria ser repórter, mas fez vestibular para No medicina. começo foi isso. Como foi isso? Essa lacuna. Rapaz, eu sempre fui muito curioso. E eu Hum, acho que é coisa de o. repórter, É, né? então, acho que é o ponto-chave para se tornar repórter, para ser jornalista, é ter essa curiosidade. Aí eu sempre que passava, né, seguindo para a escola, para o colégio, para qualquer lugar, por alguma situação, por exemplo, de um acidente. Aconteceu um acidente ali. Eu ficava olhando assim, eu com aquela vontade de estar ali. E eu querendo saber o que é que tinha acontecido e se tinha alguém ferido no chão, se estava precisando de ajuda. Na minha cabeça, inicialmente, era a vontade de ser socorrista. De trabalhar, por exemplo, no SAMU da vida. Não era fofoca, não. Depois, com o tempo, aí foi que eu entendi que, na verdade, eu queria entender o que é que estava A acontecendo ali. história. A história, o que permeava aquilo. Se tinha sido um acidente, um crime, como é que tinha acontecido, se alguém tinha visto, se tinha alguma imagem de câmera de segurança que pudesse ter flagrado a situação. Aí eu falei, não, não é medicina que eu quero, não. O que eu quero é jornalismo. E aí foi, estou aqui até hoje e cobrindo, inclusive, muitos episódios de acidentes, de tragédias, de Sim. crimes, de episódios em que tem alguém ali precisando de socorro ou naquela situação, né? Difícil, né? E tô aqui. E aí você fez jornalismo Fiz depois de um ano, depois de primeiro um ano ainda ano. tentei medicina, mas fiquei Mesmo assim. longe. Sabe aquele aprovado, mas não classificado? Lá Tu na fez aqui em rabeta, fiz Pernambuco. aqui em Pernambuco. Aí depois de 2 anos foi que eu consegui entrar na Universidade Federal, aqui no curso de jornalismo, e aí consegui concluir. Alguém da tua família é dessa área de Nem de perto, comunicação? nem de longe, na verdade. E tu dizia a Ninguém de alguém assim, eu tenho comunicação. vontade de aparecer na televisão. Tu tinha vontade de aparecer na Não, televisão? de início não. De início foi mais aquela questão do teste vocacional, sabe? Na época que você está concluindo Sim, o sim. colégio, e aí o teste vocacional vai lhe direcionando. Eu era representante de turma, gostava de dar comunicado, de ir para reunião e de ser o porta-voz da turma. Então já tinha um pouco meio que disso, de ser o porta-voz, de ouvir a informação e distribuir ali, repassar para o colégio, para minha turma toda. Então já era um pouco disso, assim, né? Do jornalista. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que tudo levava para esse caminho. Eu gostava de escrever, gostava de ler, era bom de redação, era bom de comunicação, de passar recado, passar notícia. Passava o recado exato, né? Porque o Exato, mal do preciso. recado é como ele chega, né? Ixi, Nem como Maria, ele aí já sai. tem os desvios, mas chegava direitinho. Chegava E direitinho. aí foi naturalmente se caminhando para isso, assim, para o jornalismo. Aí quando eu entrei na faculdade, aí sim, eu já gostava muito de assistir televisão, de ver noticiário. Eu era daquele que ficava zapeando o canal, sabe, na hora do almoço. Sim. Começava um jornal, tava lá, terminava, na hora do intervalo mudava para o outro, aí virava para o outro para ver aquele repórter, aquela repórter. E aí naturalmente foi o caminho que acabei me encontrando. Teve algum repórter que você disse assim, gosto do trabalho de fulano, vou me Ah, guiar por tem. fulano, tem alguém Eu aí? acho que aqui em Pernambuco não tem como a gente falar de reportagem ao vivo e deixar de lado Bianca Carvalho, né? Uma querida Bianca, e uma profissional de mão cheia. Então, assim, acho que a inspiração para todo jornalista, para olha todo aí. repórter de televisão aqui no Recife, aqui em Pernambuco, é Bianquinha. Tá faltando trazer Bianca Carvalho aqui. Ela vem com o maior prazer, Não tenho é? Um certeza. beijo, Bianca. Uma Você querida. é um E orgulho. E você? ensina muito a gente até hoje, porque é sensível, é brigona pelos direitos das pessoas, Sim. sabe? Então, acho que isso ensina muito a gente e é natural. Que é como o jornalismo hoje se tornou, né? Porque já foi um tempo em que o jornalismo era muito engessado. E a gente via profissionais que procuravam ser formais o tempo inteiro. Claro que tem situações que você precisa de uma certa formalidade.
mas eu acho que Bianca foi a primeira a trazer essa informalidade mais mesmo, assim, de ser natural, de conversar mesmo assim, olhando no olho de quem tá ali do outro lado da tela e de ter o mínimo de formalidade possível para que o povo de casa, para que todo mundo possa entender. De Dona Zefinha ao Ao doutor. senhor doutor de tal. Então, acho que essa linguagem, essa informalidade até aproxima mais, conquista mais o entrevistado muitas vezes. Sim. E eu hoje, quando estou na rua, quando estou na entrevista, que às vezes chego para entrevistar uma pessoa que nunca deu entrevista, eu escuto muito depois e eu fico muito feliz quando ouço isso. Aquilo, poxa, você me deixou tranquilo, tranquila. Eu achei que ia ser muito difícil, mas consegui ficar à vontade. Eu acho que é também papel do entrevistador isso, Isso. deixar o outro à vontade para que ele consiga desenvolver o que tem que falar. E deve ser interessante, como você tinha ela como inspiração, hoje ela ser sua colega, né? Aí que tá a melhor parte, Não né? é? Dá aquela sensação de que assim, zerei a Poxa, vida, vê? cheguei. Cheguei. Isso é Que bom demais, massa. isso é bom. E aí você estava falando que você consegue, né, deixar as pessoas de forma descontraída e tal, em momentos difíceis, né? Porque tem todo tipo de reportagem, né, que você cobre. É, normalmente eu digo que a gente que faz o jornalismo factual, ao vivo, a Hard News mesmo, aquela notícia difícil, né? A Hard. É, a gente chega nos cantos na pior hora, Na assim, né? pior hora, que Às a pessoa, vezes no inclusive, momento está que a fora pessoa de perdeu si. alguém, às vezes no momento que tem alguém sendo preso, às vezes no momento que aconteceu uma tragédia, um acidente, que teve um incêndio numa casa, que a pessoa perdeu o seu bem, e ali tá o repórter, e ali tá a gente. E aí a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande e para ao mesmo tempo conseguir fazer nosso trabalho, e a gente sabe que tem importância sim o nosso trabalho naquele momento, mostrar aquela dor, fazer aquela cobrança por justiça, ou fazer a reivindicação, ou fazer um apelo para que aquela pessoa seja ajudada, mas também não deixar a sensibilidade de lado, não ser Não totalmente ser invasivo, não ser agressivo, invasivo, agressivo, né? porque a gente escuta muito às vezes as críticas no sentido de, poxa, o repórter ali é urubu, não tá nem deixando a pessoa sofrer, mas a gente tem também que tem um propósito aquilo, que chegar naquele momento difícil da pessoa é fazer com que o caso ganhe uma repercussão necessária para que, por exemplo, a justiça aconteça. Para que, por exemplo, quem cometeu um crime seja preso, seja procurado com mais empenho, com mais eficácia por parte do poder público, para que aquela pessoa possa ser ajudada. Quantas e quantas vezes a gente conseguiu fazer campanhas é, é, a partir de uma tragédia, mas que se transformou numa grande ação de solidariedade e conseguiu Sim. ajudar pessoas, tirar realmente gente da miséria, daquela situação difícil por um incêndio que aconteceu, por um desabamento de barreira, sei lá, que ocorreu, e num momento difícil ajudar aquela pessoa. Então, assim, tem um propósito. Se a gente tá ali é porque tem um propósito. Isso é bacana você falar, porque tem vários profissionais se formando, né? E as coisas estão mudando. Essa questão da telinha está mudando esse comportamento, esse feeling, né? Essa comunicação. Então, na hora que você passa isso de ser natural, de adentrar naquele momento difícil, mas com uma certa empatia, né? Isso você também está ensinando, está sendo uma Bianca Carvalho do seu jeito, e do Rodrigo, para os que estão vindo, né? Para que a pessoa possa chegar no momento difícil daquele e abraçar aquela pessoa, aquela situação que está acontecendo ali. E acima de tudo, não perder a humanidade, sabe, Ana? Porque Isso, a a gente, antes de empatia. tudo, a gente é um ser humano que a gente também sente, a gente chora. Quantas e quantas Eu vezes eu chorei. imagino. Eu tenho um episódio que eu lembro bem, já agora enquanto eu estava morando aqui no Recife, mas fui fazer uma série de reportagens relembrando casos trágicos que aconteceram no Nordeste. Era uma série sobre a violência no Nordeste. É o Nordeste que Mata, eu acho o nome dessa série. E aí eu revisitei a Paraíba, que foi um estado que eu morei, e encontrei lá personagens, como a gente chama, né? Pessoas que eu acompanhei por muito tempo. E aí eu lembro bem de uma mãe, ela era até palhaça de profissão, e ela perdeu o filho dela assassinado por conta de uma briga, ou de um ataque que até hoje ela não entende o que foi. Ela acha que foi inveja, que tinha inveja do filho dela, Imagine. porque era um garoto dedicado ali na comunidade, estava conquistando as coisinhas dele. Então foram para roubar uma corrente e acabaram espancando ele até a morte. E aí essa mãe, quando ela me reencontrou, ela lembrou do fato, do episódio, e eu lembro que ela falava bem, meu filho parece muito com você, fisicamente, né? Era assim como você, magrinho, na sua cor, falava manso como você fala, e eu olho para você e olho para ele, e lembro dele. E ela falava assim, eu lembro da frase que me marcou e me fez me acabar em lágrimas. Eu dizia a Deus, por que
ele não me deu a chance sequer de pelo menos ter meu filho, mesmo que fosse mutilado, mesmo que fosse deitado numa cama, mesmo que não falasse mais, mesmo que nem enxergasse mais, mas pelo menos ele estaria ali comigo. E nem essa chance eu tive. Os criminosos não me deram essa chance e ele foi embora. Então, quando ela relatava aquilo, eu me acabei em lágrimas, assim, não tive como segurar. E ela me deu aquele abraço e dizendo, né, como se estivesse abraçando o filho dela. E aí a gente é ser humano, a gente chora mesmo. No meio da entrevista a gente tem que parar porque não aguenta. E é isso. E, Mas passa. e como é esse emocional? Eu quero falar da sua história, que você passou, acho que por todas as televisões. Foi Aqui uma no escola, Recife vida passei por algumas. universitária Passei e pela Globo, TV Universitária, TV Jornal enquanto estagiário, agora estou de volta como profissional. TV Tribuna também. Acho que foram poucas as que eu não circulei. e E cada foi um bom que me deu uma aprendizado. experiência muito bacana. Cada uma da sua forma, cada um do seu jeito, algumas com quase nada de estrutura, outras com uma mega É aí que o estrutura. milagre Pois acontece. é, rapaz. E aí o pessoal falava muito, eu tinha diretor, na época que ele dizia assim, Rodrigo, quem faz jornalismo aqui na TV que você tá, era TV universitária, né? Porque era TV de menor recurso mesmo, uma TV vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. E aí ele dizia, quem passa e quem faz jornalismo aqui vai fazer em qualquer Qualquer lugar. lugar. Porque aqui a gente faz milagre. Eu lembro que a gente saía por vezes numa Kombi velha, ou então numa paratizinha Misericórdia. que parava, que a gente tinha que empurrar para poder pegar. E assim, era equipamento revezado por uma por outra equipe. Tinha dia que não tinha como sair porque o equipamento estava quebrado e não tinha conserto. E aí a gente tinha que fazer ali o milagre para colocar o jornal no ar todo dia, com nota que fosse. E numa época que era tudo mais difícil, porque hoje, gente, a Exatamente. notícia chega aqui, ó, no celular, Rapidinho. rapidinho, todo mundo tá ali, ó, filmando, e tal. Então você, às vezes, sem recurso nenhum, consegue colocar um jornal no ar com muita tranquilidade, com muitas imagens. Mas nessa época que eu tô falando, sei lá, 15, 20 anos atrás, meu amigo, não tem Nem o imagem WhatsApp não. tinha. Até para apurar, para apuração. Eu lembro bem quando eu passei no estágio da Globo, que a gente, para poder fazer uma apuração, às vezes a gente recebia a notícia: olha, parece que teve um acidente. Eu lembro desse episódio com um estudante de uma universidade, acho que era Mata Sul, da universidade lá da Fama Sul, não lembro ao certo o nome da faculdade, mas um estudante que foi muito trágico, terminou com muitas mortes, inclusive. E para apurar, de noite. Não tinha imagem que chegasse fácil assim. Era você tentar descobrir um endereço perto, uma loja, para ver se conseguia, na lista telefônica, um número de orelhão, para ver se alguém atendia o orelhão, para ver se aquela pessoa que atendeu o orelhão estava sabendo da história, para você mandar a equipe de reportagem. Então era uma época que tudo era muito mais difícil. A apuração era mais difícil e a gente ralava um bocado. Aí eu digo hoje aos jovens jornalistas que vão chegando por onde eu passo, na TV que eu passo, hoje está fácil demais. Está A partir filé dali a notícia chega na mão. Agora também é perigoso, viu? Porque o que chega de de fake. informação fake, informação velha, que é de outro estado que dizem que é daqui. Então, ao mesmo tempo que tá mais fácil chegar a informação, tá mais difícil a apuração real, assim, ver que é verdade aquilo mesmo, pra gente não cometer nenhuma barriga, né? Que Tinha é as dar fontes, notícia né? que não é. Tinham as Até hoje tem que fontes. ter. Tem que ter as Sem fontes fonte a gente não é certas, ninguém. né? Sem Todo fonte. jornalista bom tem suas Até fontes, né? porque A fonte é é muito segura. difícil de informação oficial chegar rápido. Até para uma assessoria mandar uma nota demora horas e aí você perde. Se você não tem sua fonte ali que seja lá fiel, que esteja junto, não chega não. Geralmente fonte é gente ou da comunidade, ou gente que É, é bem da informada. comunidade, policial, Sim. por aí vai, assim. E uma coisa que eu ia lhe perguntar, e o seu emocional? Como é que você lida? Porque o que pra gente é opcional, assistir ou não, isso tá muito pesado, vou assistir não, desligo. Pra você é o seu dia a dia. Você tem que ir. E faz parte. Inclusive, você é convocado para ir. Eu costumo dizer Como que é eu que não. você faz essa drenagem, esse equilíbrio para você Pois não é, somatizar isso? é o que eu costumo dizer, eu não costumo somatizar essa, esse sofrimento, essa dor. Claro que a gente sente naquele Sim, momento, claro que a gente se importa e faz o possível para ajudar. Mas justamente por acreditar que o que eu faço é para ajudar, tem propósito, não é simplesmente mostrar desgraça pela desgraça ou mostrar tragédia pela tragédia, mas com propósito, eu consigo deitar de noite com a cabeça no travesseiro e dizer, fiz, cumpri minha missão. Mas não tem como você, por vezes, chegar em cenários, em locais sim, marcantes, trágicos, e você não ficar com aquela imagem na cabeça. isso. Na Paraíba, Ana, teve um episódio de uma chacina que ficou conhecida como Chacina do Rangel, em que 7 pessoas de uma mesma família foram assassinadas. Pai, mãe
e 5 crianças. Na verdade, a mulher ainda estava grávida de gêmeos, então se contar, o número é maior. E aí, 2 filhos sobreviveram apenas dentro da casa. E foi por causa de uma briga de vizinhos, por conta da disputa de uma galinha. Que os Misericórdia, vizinhos que queriam galinha é aquela essa dos galinha ovos e de ouro? teriam pego a galinha e mataram para comer. Os outros vizinhos reclamou e aí ficou naquele impasse, naquela briga de madrugada. A mulher do vizinho incentivou ele a pegar o facão e ir lá na casa do rival, do vizinho rival, para matar o rival e aí terminou matando todo mundo com o facão. Você imagina chegar no dia seguinte, quando amanheceu, e entrar nessa casa. E a cena? Era víscera por tudo quanto é lugar. Era uma cena de, sabe, filme de Barbárie. terror, daqueles Barbárie. filmes Quando mais foi isso? bárbaros. Ah, tem muitos anos, eu era da Paraíba ainda, acho que uns 15 anos. E aí você começa a imaginar. Quando escuta os relatos dos sobreviventes e entra naquele cenário que o Como filho, é por que esse esse povo ano, fica ficou curado? escondido embaixo da cama, se fingindo de morto com o irmãozinho mais novo, para também não ser morto ali ferido. E vendo a mãe agonizar, os outros irmãos também. Então você entrar ali, não tem como você passar semanas indo dormir com aquela imagem na cabeça. E fica, e marca. E não tem como você esquecer. Mas é você se cuidar também, cuidar do seu Você emocional. faz terapia, faz algum Tem que tipo de fazer, coisa? porque senão você pira. Já fiz em alguns momentos da vida, não faço permanentemente, mas eu acho que conversar muito ajuda também. E receber muito amor, fora do trabalho, muito Ah, isso aí carinho, que é é seu, importante, independente da né? profissão, meu filho. É, Amor é fundamental, é básico, é cesta básica. Mas, ô Rodrigo, me diz uma coisa. Eu quero falar com você, você tocou num assunto bem interessante, que o ano que vem é político. A gente vai voltar. Eu tô curiosa no lugar que você foi aí. Foi sobre fake news. É um drama, né? Principalmente o Brasil, parece que é especialista, né? Tem um curso, uma pós-graduação em fake não news. sei, mas o que eu sei é que tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, Ganha viu? muito dinheiro, virou uma E é fonte de impressionante renda. como tem gente que E trabalha com isso, de isso é disseminar notícia terrível, né? falsa. Porque se a gente fala uma coisa errada sobre uma pessoa, acabou. Porque até que você prove o contrário, E o já pior, era. né, que por vezes, porque tem aquela fake news que você propaga sem nem ter intenção. Aquela notícia que você recebeu no grupo do Zap, que você não Isso. checou, que não apurou, eu recebo quase todos os dias histórias e fotos assim. Esse daqui é o motorista de Uber que tá assaltando todo mundo com um canivete na mão. Aí você compartilha, quando você vai ver, Quando vê, não era. Era alguém que tava com raiva dele porque tinha brigado e colocou essa fake veja. news. E aí você compartilha, você repassa. E aí eu sempre digo, gente, cuidado com o que se recebe, cuidado com o que se posta. E tem aquelas fake news que são realmente intencionais, que se faz com o propósito de disseminar pânico, de disseminar informação falsa, de atrapalhar a vida do outro, de, enfim, Perturbar a paz perturbar. alheia. Exato. Por questões políticas, já que ano que vem é o ano que vem, volta a política de novo, então tem essa enxurrada de fake news e a gente que lucra com isso, que trabalha produzindo a notícia falsa por questão política. Então é muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado enquanto jornalismo profissional, enquanto meio de comunicação confiável, para não cair nas ciladas. Porque se a pessoa se apressa demais para querer dar a notícia em primeira mão, corre o risco de terminar dando a notícia errada e aí a credibilidade vai lá para baixo. Imagine. Por que que eu tô perguntando isso? Porque você foi na China, um país que eu tenho morro de vontade de conhecer. Voltei dias antes da pandemia E. começar. Meu repórter foi falando essa pergunta. Eu disse, como é que esse homem. Porque a enxurrada de fake news que nós tivemos na pandemia foi um festival. Então, assim, como foi? Primeiro, tá nesse país fantástico. O que é que tu foi fazer lá? Né? O que é que você aprendeu? O que você fala um pouquinho e depois essa volta na linha do tiro de chegar à pandemia. A ida foi um Por que você convite foi? A ida foi um convite do consulado da China Hum, aqui no Brasil, que fica no Recife, inclusive. sim, A cidade da gente tem uma comunidade chinesa muito grande. Muita gente não sabe, mas é uma das maiores do Brasil. Inclusive, se a gente for no centro da cidade, a gente vê sim, uma população chinesa muito grande é por lá. verdade. E existe uma relação comercial muito forte entre o Brasil e a China. Hum, E aí foi a celebração desses 40 anos de relações comerciais, então convite para mostrar a China para o brasileiro, em especial para o recifense, já que aqui tem um consulado e aqui tem essa massa. população. Então a série de reportagens era sobre isso. Os costumes, os mitos, as verdades, essa história de que chinês come Tu comeu cobra e coisa escorpião diferente? ali na hora do almoço, não é nada Mas tu disso, comeu né? uma coisinha diferente? Ih, hã?
carne de rã, que até por aqui em alguns lugares se come também, né? Não, rã não foi nada, tem certeza. Não Foi o uma mais baratinha, estranho. um morceguinho, um negócio. Não, nem fui, porque tem os mercados específicos que é para turista ver, que tem essa culinária mais diferenciada. Mas não é hábito normal do pessoal estar no dia a dia comendo escorpiãozinho, não. É porque, na verdade, o que se explica lá é que a China, por ser um país muito populoso, passou por crises de fome severas. Sim. Então, eles procuravam subsistir, a subsistência em tudo que pudesse Se mexeu, ter. tá valendo. Tá valendo. Do rato à barata. E aí foi um período difícil Petisco. Com a que cervejinha. passou, que não é mais comum. Então, hoje em dia, essa cultura não é uma tradição lá do dia a dia, você tá lá, mas tem locais que tem. O mercado lá com a culinária É exótica, como aqui que é pegar uma mais mão de pra turista vaca. ver. Uma Não, porque a mão de buchada. vaca a gente até come no dia a dia, é uma Não, delícia. sim, mas assim, Mas uma lá coisa não tem esse característica. hábito. Eu acho A que gente não come mão de seria, vaca todo dia. seria talvez como aqui comer cobra. A gente não costuma comer cobra, mas tem que comer. Tem quem gosta dessa culinária Um exótica. timbu, Um timbu, tatu. Tanajura. Tanajura. Tanajura é Tanajura. chique, a tanajura. Aqui tanajura. no interior o pessoal interior, come é. uma crocantezinho. Tem local que é com a uma tradição que manteiga. até hoje se mantém, mas tem gente que nunca botou na boca e Nunca tem botei na aquela boca. Passar repugna, né? quantos dias lá? Foram 21 dias. Gostasse. É um país gigante, um país assim com muito foco, sabe? O pessoal lá assim é focado mesmo. Se é para ser o melhor na educação, vai ser. Se é o melhor no esporte, vai ser. Tem alguns hábitos que a gente acha curioso. Por exemplo, curiosidade que eu Por achei, exemplo. cuspir muito. Às vezes no shopping, uma cuspidinha ali. Achava, nojento. Fumar dentro de banheiro, porque é muito frio. Então, no restaurante, o povo ia pro banheiro e fumava dentro do banheiro. Ficava aquele cheiro não muito atmosfera. agradável. Por outro lado, a limpeza primorosa das ruas. Era a gente com não era uma vassoura, mas era um pedalzinho, não sei, um É tipo um pegadorzinho pegadorzinho. para pegar bituca de cigarro. Se deixasse lá, Não era até a mais fácil pituquinha botar de a cigarro. bituca no lixo. Hoje, mas era para deixar tudo um brinco, para não ter uma sujeira. Então, assim, algumas curiosidades que realmente me marcaram, assim, eles são muito focados, trabalham muito, assim, eu fui no shopping uma vez, que ficava perto do hotel, de manhã, aí tive que sair para trabalhar, fui resolver as coisas, e na volta à noite, voltei nesse shopping porque queria comprar uma coisa que eu tinha visto de manhã, estava o mesmo profissional segurança na porta de entrada, que eu tinha visto de manhã cedo, Tinha certeza que lá era o de mesmo? noite, Porque é porque chinês parece, tudo né, mas igual. era o mesmo, era Tudo mesmo. igual. E aí eu vi isso, decorou o assim, que negocinho, o nomezinho dele, tinha lá o ling, ling, nomezinho e o intérprete da gente que ajudava a gente a chegar nos cantos, pedir informação, aí conversou Era com ele, ele. era o mesmo. E aí eu via isso assim, poxa, quanto trabalho, né? Era É. trabalho Porque a mão de obra lá é suado, assim. barata, né? É. Bem barata. Mas assim, gostei muito da Tu experiência. foi aonde lá? Tu conheceu o quê? Beijing, que é a capital, né? Pequim. A gente foi a algumas cidades mais distantes, assim, tem a cidade considerada a mais bonita daquela região. Não vou lembrar o nome agora dela, mas é que tem um rio. É porque os nomes são bem estranhozinhos, é né? tudo Bem com diferentes, I. Mas a gente foi na capital da economia. Enfim, a gente fez uma rodada grande lá. Foi 21 dias, né? Então deu pra Muito conhecer um bom. bocado. Somando com a viagem, que é longa, 30 horas de viagem. Pois Xangai, é. né? Que é a capital econômica, né? Que é a principal. Aí, 2019, não tinha nenhum indício de ninguém gripado lá, uma pandemia, Lá, a nada. curiosidade é que, mesmo antes de se falar em pandemia, a gente ia no parque, ver o pessoal caminhando, correndo, Usam máscara. máscara. Todo mundo já de máscara, antes de pandemia. Aí perguntava, por que essa máscara? Aí o intérprete explicou pra gente, por dois motivos. Tá vendo essa nuvem toda aí? Poluição. Então, para ter menos efeito da poluição, máscara. Segundo, eles passaram por uma quase pandemia, porque não foi mundial, mas assim, por uma epidemia muito forte de gripe aviária. E aí eles aprenderam que com máscara eles estavam mais protegidos. E aí, mesmo antes de pandemia, já estava todo Aí tu mundo lá. chegou em 2019, que época? Cheguei e voltei para cá em dezembro. E aí, no final de dezembro, se confirmou o primeiro caso. Então foram dias, semanas. Assim. Foi tu Rodrigo, você que trouxe, Rodrigo. Eita, Me Rodrigo. diziam, Rodrigo, pra cá já trazer pensou Você isso. trouxe Sim, na mala. Trouxesse a pandemia na mala. E aqui pra gente, o primeiro registro oficial foi no massa. carnaval. Foi carnaval, não foi? Pós-carnaval, na quarta-feira de cinzas. 60 dias depois. Então demorou um pouquinho até a gente ter registro oficial, né? Com aquele pessoal que chegou no navio, né? De cruzeiro, lembram? Que ficou o navio de cruzeiro parado aqui um tempo no Recife. Fora pessoas que foram adoecendo, né? Que na ninguém verdade sabia o se que fala era, muito, né? Que né? já podia estar circulando até antes Pneumonia. mesmo, até no carnaval, Ninguém e nem ninguém sabia. nem sabia, né? Pode ser também.
não acredito muito, porque eu acho que se tivesse circulando durante o carnaval aqui, meu amigo, teria sido assim, ó, Menino, pro devastador. devastador imediato. Porque ali era todo mundo se encontrando, se beijando, se Se beijando. agarrando. E, Carnaval enfim, sendo carnaval. Tu carnaval. cobre carnaval, não, né? É a época que a gente mais trabalha. Tu E cobre? é a época que a gente sofre mais com os memes. Mas é um sofrimento divertido, pelo menos, né? Eu ia perguntar É se um tinha meme atrás do tragédia, mas outro. agora foi pro meme. É, Tem tragédia e tem meme, tem né? No tudo, meu carnaval. amigo. Carnaval é tudo. A gente encontra cada figura. Eu, dia desse, estava em Olinda, nas ladeiras, e aí, muito desatento que eu sou, e alguns podem dizer assim: que bicho mais besta, que bicho para não conhecer as coisas. Aí fui entrevistar uma moça lá que estava com uma fantasia ao vivo, isso. Uma fantasia que eu não reconheci de imediato. Ela, junto com o rapaz, um grupo. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, aquele negócio verde, enrolado, embrulhado. Aí eu, que danado é isso? É uma espiga? Aí ele, não, meu amigo, isso aqui é um ziplock, meu irmão. Aí o ziplock, sim, o ziplock de maconha. E eu Boa. tinha já visto o que era isso, velho. Aí ao vivo, ô, meu amigo, vem pra cá quem tá ao vivo no meu dia, não vamos desviar. E por aí vai. Aí gente que grita que não deve, gente que já me agarrou pra Gente dar beijo agarrado, ao beijo. vivo. E, enfim, carnaval tem Assédio de deixa tudo, pra né? lá, né? Não tem nada. Porque É, não a tem gente como tenta, na evitar. verdade, orientar ali, né? Que não pode, que tem que ter o cuidado, que Ô, tem que ter o Ana, respeito. quem fica feliz é a esposa dele, né, Ana? Nesse Ah, meu trabalho amigo, no se... carnaval. olha, pra quem é casado no carnaval, repórter, sofre, viu? Tem que fechar os Porque, olhos, meu dar um amigo, tampão e esquecer que é esses mão 3 dias aqui, é mão ali, é tasca de beijo aqui, de beijo ali, mas aí eu acho que com o tempo o pessoal tá entendendo também que tem que respeitar, né? E eu acho que esse papel que a gente tem na TV também é de orientação, né? O Sim. episódio que viralizou no mundo todo desse que eu fui beijado, e aí muita gente falava, aí, cadê agora o contrário? O homem sendo beijado assediado pela mulher. Não é assédio, não pode? E eu, na época, fiquei tão sem graça que eu procurei tornar aquela situação natural, até brincar com a moça, que é uma seguidora, que é uma telespectadora já antiga Você é minha. uma querida, né? Era Uma uma pessoa que querida é sua assim, é fã. uma pessoa aí, mas exagerou. E aí o Passou do pessoal ficou, ponto. rapaz, ele devia ir na delegacia, registrar e fazer com que ela fosse presa. Porque se fosse o contrário, era assim que eu não teria sido presa. Era. Aí você fica, né? E O que é aí? que eu faço numa hora como essa, né? Mas na hora, tentei agir naturalmente, mas depois ela se orientou e levou uma bronca daquelas. Mas assim, obviamente eu não fui em delegacia, não procurei fazer nenhum registro. Mas eu acho que ela aprendeu a lição, porque a bicha foi criticada, viu? Foi. Então, Mas pra quem é massacrada na inconveniente, não internet. tem crítica não, meu filho. É só um É. tempo que dá, depois vai de novo. Aprendeu. Ó, me diz uma coisa, nessa jornada, assim, acho que todo artista, toda pessoa que é pública, tem um momento que a pessoa diz assim, agora eu me consagrei. Qual foi a reportagem? Qual foi o momento que você assim, tá? Porque todas são importantes, né? É. Mas tem uma que você diz assim, agora eu tô me sentindo no lugar que eu escolho estar. Ó, vou te dizer, é até E depois eu quero engraçado. saber a pior. Tá. Eu acho que o momento que eu passei a ficar muito conhecido foi justamente na pandemia. Por quê? Porque era uma época que estava todo mundo muito desinformado, sem saber de nada do que fazer e necessitando muito de informação. Principalmente por conta de auxílio emergencial, de ajuda que o governo estava ofertando naquele momento. E aí o povo não tinha informação, não sabia o que fazer, não sabia como pegar um celular e fazer um cadastro no Caixa Tem da Vida. O que é que eu procurei fazer? Me informar, estudar, procurar fazer live com o entrevistado. Tinha dia que eu recebia 10 mil mensagens, assim, que eu não nem de longe conseguia ver. E era, assim, uma loucura. Porque o povo querendo informação, querendo informação. Então foi essa época, durante a pandemia, que eu acho que eu me tornei um rosto conhecido. Mais conhecido, né? Sim. Que as pessoas me viam ali como uma fonte de informação. Então acho que Segura. isso. Segura. Foi a época que o pessoal falou, não, tô precisando de informação, vou me informar ali com o Rodrigo, com o jornal, que o Rodrigo trabalha com a rede social. Então foi essa época que aconteceu. Mas você acredita que hoje eu posso fazer a série de reportagem especial que for, a viagem da China para onde for, a matéria mais bonita que for, mas o povo só reconhece por conta dos memes e do Buraco da Véia, que é a praia mais popular do Recife, que é onde a gente faz aquela brincadeira todo feriado e que já virou minha cara, assim, dizem que eu sou embaixador do Buraco da Véia. E aí, meu amigo, não tem reportagem séria que possa vencer a diversão do Buraco da Véia. Aí onde eu chego é isso. Ah, Rodrigo, aí o Buraco da Véia, é o Buraco da Véia, e vai pro Buraco da Véia e tal. E aí ficou essa marca, assim. Eu acho muito interessante porque era uma praia muito marginalizada, sabe? O pessoal não costumava frequentar, quem não conhecia, quem não era da região, quem já não tinha o hábito. Mas hoje eu vou por lá e todas as vezes que eu vou, encontro pessoas que dizem: só vim aqui por causa de você, por causa do que você Olha mostra, aí. porque conheci essa praia
depois das tuas reportagens e agora tô apaixonado por essa praia. E até os comerciantes que no começo eram mais ressabiados com a imprensa, porque era uma praia mais reservada, uma praia que por vezes ia o cara lá com a segunda esposa, por vezes ali tinha um Acabasse pessoal com o que, plano B do pois cara. é, que ia ali e que não queria Acabou. aparecer. Eu Acho que não é encontrava todo mundo que gosta eu desse encontrava negócio, por não. vezes, nas mesas, em algumas mesas, o pessoal com tornozeleira eletrônica e tal, e era um pessoal que não queria aparecer. Quando chegava aquela câmera daquele tamanho, reportagem, pô, não quero não ser filmado não. E isso espantava ali o pessoal e o comerciante ficava arretado com a gente, tanto lá quanto em outras praias mais populares. Mas hoje em dia o pessoal agradece porque a gente conseguiu tornar a praia ainda mais famosa. E aí, meu filho, não tem um feriado que você encontre cadeira vazia lá não. É Olha assim, ó, aí. graças a Deus sempre. E aí foi que vieram esses 222 mil Aí seguidores. chegaram. É a cada novo feriado, mais meme. Eu digo que Pernambuco é uma fábrica de memes ambulante. A gente vai ali na esquina pegar um entrevistado ao vivo, meu amigo. Você não sabe a pérola que vai vir naquele momento. E aí a gente nem tem trabalho, às vezes, para encontrar algum personagem engraçado, caricato, que a gente quer mostrar Sim, a história na TV, que eles chegam até a gente. Vem assim, você não precisa ir atrás, não. você Eles já vêm. tá atraindo os É, memes. aí pronto. Aí o povo gosta, se identifica. E aquilo, né? E Aquilo, o natural, o real. diverte. Gente como a gente, né? Isso. Que Você é o que o tava povo falando quer isso. ver. Que no começo o jornalismo era uma coisa muito engessado, que não podia rir, não podia isso, aquilo outro. É, E hoje o pessoal tá buscando o quê? O que é espontâneo, né? O que é natural, o que é da gente, né? pois é. E outra coisa, e como é esse outro trabalho? Esse homem não para, minha gente. Ele é influencer, é cerimonialista. O que que você faz como cerimonialista? Eu chamo você para vir para minha festa, apresentar É, um evento. durante a pandemia também foi uma época que a gente procurou se inovar e fazer coisas que a gente não costumava fazer. Surgiram muitas lives Sim. de artistas, já quando estava naquele momento mais permitido. Então, foi a época que eu comecei a apresentar live. Ah, você E fazer o aí, host. é apresentar mesmo assim, e como se fosse um programa de TV. E aí, depois daquilo, vai ter um evento agora, vem apresentar. Aí, vai ter uma cerimônia, vem fazer a parte do cerimonial. Ia. E aí comecei a fazer coisas que não estava acostumado a fazer. E aí fui aprendendo. E aí com a força que a rede social vai tendo também, hoje em dia, Sim. graças a Deus, pessoas confiam em me ter como a imagem da tua marca, da empresa, e fazer essa divulgação, essa propaganda mesmo, esse Ah, comercial da marca. E nesse caminho a gente vai seguindo. Sempre inovando. É porque isso. o pessoal acredita que repórter, que jornalista ganha muito dinheiro. Eu Mas a gente tem achava que, isso, eu ó, ia perguntar, quando suar ela um bocado ganhar para poder o ganhar. homem de Aí mil, tem que ir aqui, tem que ir ali, mil tem que ir ações. buscando, é. E me Tem que diz, se reinventar. se E Reinventar, ele tá se reinventar. exatamente. Eu acho que reinventando, né? como todo brasileiro hoje em dia, né? É. Eu acho que não tem um trabalhador que ele consiga estar sossegado só recebendo o seu salário, né? Você sempre tem que estar buscando ali. Se você quer ter um padrão de vida, uma qualidade de vida melhor, é buscar inovar mesmo, fazer um negócio novo, um negócio que possa fazer você empreender e de repente desbravar novos caminhos. Eu acho que o jornalista também vai muito nesse caminho também. Se descobrir, Se né? descobrir. Quando vê, tá com uma habilidade É, nova. pois é. E hoje, Aproveita e já bota as aí pro redes, pessoal as suas redes Por sociais. quem quer lhe favor, me Chico, siga, contratar, viu? coloca aí um embaixo, produto Chico. para ele convidar, eu tenho que fazer o quê? Um direct no Pode Instagram. mandar. E no meu perfil, no Rodrigo de Luna TV, também tem lá o caminho para Level 21 Consultoria, que é a empresa que Ah, cuida, que dá essa perfeito. assistência, essa O endereço tá aí assessoria para embaixo, mim. hein, gente? Então lá na minha bio tem a informação e tem o arroba deles também para mandar mensagem. Tem Você inclusive o divulga caminho no pro seu WhatsApp, Instagram e tudo, para poder massa. falar, para poder a gente chegar junto. E o tempo tá corrido agora porque além de repórter, agora eu tô Cadê? apresentando o Jornal da Manhã. Sim, eu já ia Então, perguntar, e agora? Mas vai. agora tá corrido mais ainda. Maria, você Mas não graças a dorme? Deus, é Porque eu sei que pouquinho. amanhã você tá aqui, já disseram, olha, vamos logo, que ele amanhã 4h30 tá na rua. Mas você acredita, né, que eu não me privo de viver. Eu achava que quando eu começasse nessa jornada mais cedo, acordando 4 da madrugada, Tudo chegando escuro, cedinho, né? 5 horas, que eu vou sair de casa tá de noite ainda. Que eu ia, não ia ter noite mais. Aí eu falo, não, 6 horas da noite eu vou estar dormindo. Mas quem disse que eu consigo? Acho que ainda estou naquela fase da energia muito grande, né, da novidade, tudo novo. Então, assim, tô vivendo, não deixo de ir pro meu showzinho de brega que eu gosto, não deixo de me encontrar com os amigos como eu gosto, de ver alguma coisa na TV que eu queira ver mais tarde. E aí você vai se moldando, assim. Tem hora que a bateria descarrega total e Dá dá uns 3 da cochilos, tarde dá uns você cochilos. apaga, só vai acordar de 8, 9 da noite. Mas, enquanto a energia tá ali na carguinha, a gente vai E levando. me conta esse programa de manhã. É uma experiência que eu confesso, não imaginava. Porque sempre que me perguntavam, Rodrigo, tá repórter de rua,
tá ficando conhecido, é natural o caminho você se Ir pro tornar estúdio. um apresentador. E aí eu sempre falava, mas eu gosto muito de estar ali pertinho da notícia. Ele gosta do suor escorrendo. Também. A gente se apaixona, né? Jornalista tem que ser assim, Do repórter. grito, do Ame ou pirraia. odeie. Ei, tio, me dá um trocado E aí. então. E aí eu falava, não quero ficar em estúdio, não. É muito distante da notícia. Eu gosto mais de estar ali, onde está acontecendo tudo, tá perto. Mas aí surgiu a oportunidade e tem sido um desafio incrível, assim. Todos os dias um aprendizado novo, uma oportunidade de poder me expressar mais, de até opinar mais, porque a gente, é, é, na apresentação, tem essa possibilidade de ver, de assistir a notícia da forma como o espectador de casa também está vendo, e a gente dá a opinião da gente também, a gente falar aquilo que a gente está pensando naquele Que isso é momento, bacana. até mais do que o repórter, porque o repórter na rua, ele está mais limitado ali a narrar o fato, a contar a história, né? E a opinião fica para quem está no estúdio, para o apresentador, para o comentarista. Então tem sido um desafio grande, mas que a gente está vencendo e aprendendo no dia a dia, né? Incrível. E você agora, o próximo, tem mais algum projeto? Projeto. Porque esse homem, pelo amor de Deus, esse homem é o homem de 57 mil projetos. Dizem que projeto a gente não conta não, a gente só deixa Só acontecer. joga, né? Só Qual é, é, olha, ontem eu já perguntei, qual é o seu signo? é touro, Touro. taurino. Adorar dinheiro, uma comidinha. Comida, né? Comida. Mas já Eu já sou vai ganhar magro um de prêmio. ruim. Não, você não é ruim, você é fitness. Ó, também nessa correria no meio da rua, É, mas sabe que eu tô engordando? Porque agora, eu acordando mais cedo, Ana, conversa. é sério, eu tô conseguindo fazer todas as refeições, que era algo que eu não fazia. Meu filho, você foi para outro patamar, agora você tá no ar-condicionado. Na correria, Ó, não vê. come não, pega um sanduíche, toma não sei o Não, que. pelo contrário, tem uma tal de Beth lá na frente da TV, que faz um cuscuzinho com galinha toda manhã pra mim, meu amigo, com inhame, macaxeira, oxe, todo dia agora. Vou lá lhe conhecer, viu, Beth? Beth é maravilhosa, já tá observando, Beth. Beth deve saber de 1000 histórias. Então, Sabe não? sabe de Ele tudo. super combina com o programa, né? Oxi. Hoje- É, a gente- Papo arretado, É verdade. Cast. E bota aí, Chico, nossas redes sociais aí embaixo pro pessoal que estiver assistindo esse programa arretado, que aí também siga a gente, se inscreva no canal e como é? Clica no sininho, Clique e né? compartilhe. Sabe que no passado, falando dessa questão do sotaque, tinha muito isso, né? Do repórter, do apresentador, ele não poder falar como a gente aqui do Nordeste fala, né? Com todos os Tinha sotaques que se carregados reprimir. e tal. Tinha que se reprimir. Eu lembro que numa antiga emissora onde eu passei, tinha uma apresentadora que ela falava assim, olha, para aprender, se você quer ser apresentador, a falar. O T e o D não é ti e di. É ti e di. Então, aprenda a dar bom dia. É bom dia. Dia. Bom dia. A gente ficava, rapaz, fala bom dia. Dia. Esse chiado que a gente já gosta. Já Será vai que me vai dar travar. certo isso? E aí, com o tempo, claro, a orientação continua sendo das fonoaudiólogas da gente minimizar o sotaque para que o Sim. sotaque não chame mais atenção do que a notícia. Então, a gente só avisar. Mas hoje em dia, que bom que não tem mais essa exigência, como no passado tinha muito da gente transformar o nosso sotaque no sotaque sulista, né? Do Sudeste, paulista, que fosse, que era aquela linguagem considerada mais neutra, né? Então hoje a gente consegue ter um pouquinho mais do nosso sotaque, do jeito que a gente fala, e isso é bom demais, a gente ser como a gente é. É o que conecta, né? É. É, e Bianca fala, tu Bianca tem Fala, sotaque. fala. É show de bola. E você falou dessa parte da pandemia, que você cresceu mais a sua visibilidade e tudo. E qual foi a reportagem mais traumatizante que deu tudo errado? Sabe aquela coisa assim, rapaz, eu me arrependi até de entrar nesse negócio. Porque todo mundo tem uma historinha meio. Então, Pode falar? pode. Eu tenho alguns episódios inusitados. Pronto. São Tem que situações ser, assim senão- constrangedoras Ótimo, o povo que gosta de você saber. não sabe o que fazer na hora. Isso. Eu lembro que eu tava no protesto, na BR-101. Aquele pegando fogo. Pneu queimado na pista, o povo arretado porque tava sem conseguir passar, manifestante lá segurando bandeira, faixa de cartaz, protestando por moradia. Era uma ocupação que existia, ainda existe, ali perto do terminal do Barro. E aí, a gente tava ao vivo, já lá para 30 minutos ao vivo já, e o jornal longo demais, a gente com audiência boa e segurando ao vivo e falando. E eu entrevistava um, entrevistava outro, entrevistava outra pessoa. E chegava um, vinha alguém reclamando arretado, eu entrevistava também. Até que acabou, meus entrevistas acabaram. Não tinha mais ninguém para entrevistar. E aí tinha uma senhora que estava o tempo todo ali do meu lado. E tudo que eu falava, ela... Sabe aquela cara assim de que tô disposta a falar e a rasgar tudo aqui. E eu falava, ela concordava com aquela cara assim de...
Fui nela. Certeiro. Vou fechar com chave Quando de eu ouro. cheguei, ela era muda. Não Boa. falava. Um meme. E aí, balbuciou alguma coisa ali, eu fiquei morto de vergonha naquela hora, sem saber o que fazer, Bichinho. sem saber pra onde ir. Pedi desculpas, inclusive, a ela, e seguiu. Segundo episódio mais constrangedor da minha vida. Acho que esse também virou meme. Na época só não foi pior, porque não tinha tantas dessas páginas Ai, meu Deus. ordinárias da vida como tem hoje. Era uma matéria sobre campanha do desarmamento. E aí a Polícia Militar colocou representantes para falar sobre a campanha que as pessoas podiam levar, a arma para entregar. E aí, um oficial extremamente competente, falando bem, segura, firme, mas no meio da entrevista, pum, desmaiou ao vivo. Ela tinha uma coisa que se chama, acho que é síncope vasovagal, algo assim, não sei se é esse o nome certo. E que aí quando fica muito tempo parada, numa posição estática, dá uma tontura e de bem desmaia. E aí na hora que ela caiu ao vivo, meu cinegrafista já puxou já a câmera para não mostrar, e eu não sabia se tinha mostrado ou não. Se segurava E ela. eu fingi que nada tinha acontecido, mas continuei na entrevista com outro oficial que estava do lado dela, ao passo que dois soldados foram lá para amparar, e eu sem saber entreguei. Aí A mulher a morreu. apresentadora que do estúdio tinha percebido, né, a situação toda, que tinha visto que a mulher tinha caído. Aí perguntou e o que é que tinha acontecido, eu sabia lá, mas eu disse que tinha sido a pressão, porque muito cedo da manhã ela não tinha tomado café da manhã e tinha passado mal, mas que tava já tinha tornado, e tinha tornado. Mas depois que ela explicou o que tinha, mas foi aquela situação constrangedora, viu, de você ficar, e agora faço o quê? E aí o vídeo tomou rede social, e muita gente criticou porque eu não parei a reportagem para Pra acudir. socorrer. E na minha cabeça seria mais constrangedor ainda para ela se eu fosse ali mostrar ela, se eu fosse para cima dela, mostrasse ela naquela situação. E enfim, hoje avaliando tudo, eu talvez fizesse diferente, mas na hora, Ah, na hora é o que na hora é na vem. É hora. o que vem. E um outro episódio que realmente foi assim, constrangedor para mim, foi uma época que o IML tava em greve, porque tava com o ar-condicionado, a câmara fria quebrada. E aí Meu era Deus do céu. um odor muito forte. Misericórdia. E mosca passando, e é uma situação terrível. E aí o Sangue de presidente do Cristo. sindicato abriu as portas mesmo para escancarar para a sociedade como tava e colocou a gente para filmar, para mostrar. Eu comecei a gravar, não era ao vivo, a sorte. Comecei a gravar ali para exibir na E hora do tu? almoço. Ficasse passando mal, E não? contando, e daqui a pouco comecei a sentir o mal-estar, senti. Quando a mosca passou do meu lado, não teve outra. Dali mesmo eu corri, abri foi porta já, botando os bobos pra fora com tudo, e pronto. Pra dentro, mas não. Meu filho, seu salário tá pouco. Entro, mas não. Seu salário tá baixo. Se aumentar. Insalubridade. Insalubridade, amigo. Mereceu nessa época. E... E aí eu fiquei pensando, o que é que esse povo aí no dia a dia não passa, né? E a gente ali uma Pois vez é. nessa situação. Mas a gente passa por maus bocados, viu? É cada situação que é muita história pra contar. Muita história, só fazendo mais um papo arretado, né? Rodrigo, quais são os seus planos para 2024? Você disse que não pode falar, mas tem alguma coisa nova que você queira deixar? Ou Olha, não, vai ficar pela surpresa? então, eu acho que consolidar esse novo programa, do qual eu Hum. tô à frente, é o principal, né? Muita gente ainda me pergunta, não lhe vi mais na outra Diga o emissora. nome do programa, diga o Primeiro nome. Impacto Pernambuco, todo dia de 6h30 da manhã, na tela da TV Jornal, canal 2.1. E aí o pessoal, como eu fiquei Anotou? muito tempo na TV Guararapes, na anterior, muita gente ainda associa minha imagem a ela. Eu falo, não, agora eu sou da TV Jornal, do SBT. Então eu acho que 2024 vai ser um ano de consolidação Ou desse não, pode ser trabalho. que você vá para outro. A Quer dizer, eu não cultura tô Deus tirando a televisão, pertence, não. mas eu tô bem Sim, aqui. Então, mas nada que não possa melhorar claro, ainda claro. mais. E aí eu acho que é essa questão mesmo, assim, de firmar, de consolidar, de aprender cada vez mais e estar mais perto do pessoal sempre, do povo sempre, isso é muito bom. Tá contando histórias, tá ouvindo histórias e tá podendo ajudar. Sabe que na TV Jornal a gente tem uma marca da solidariedade muito grande. E a gente fica assim feliz da vida quando a gente conta uma história como hoje contamos, como ontem contamos e todos os dias a gente conta de alguém que está precisando mesmo da ajuda do povo, porque o poder público não está dando conta. E aí, claro, a gente faz a cobrança do poder público, mas a gente também procura fazer essa ponte para que o povo de casa possa ajudar. E você acredita, Ana, que tem campanha, tem programa que a gente termina depois de 1 hora da matéria que está ali mostrando, que está divulgando um pix, sei lá, da pessoa, com arrecadação de 40, de 50 mil reais, para que a Olha, pessoa possa comprar aquela prótese que precisava, possa construir a casa que estava necessitando, porque foi vítima de um desastre, de uma tragédia.
possa recuperar uma moto que foi roubada, um trabalhador que dependia daquilo para levar o sustento do filho. Então, assim, muitas histórias que a gente conta. E assim, que bom que a gente pode ser esse porta-voz também da boa notícia, também da solidariedade, também da ajuda que tanta gente precisa, né? É o papel social da É profissão, né? Mas olha, ontem a gente teve um convidado aqui, que não estava no script aqui do Papo Arretado, mas já que eu perguntei a ele, Cristiano, eu vou perguntar a você. Você tem, já que a gente está na passagem do ano novo, você tem algum ritual, alguma coisa? Ou disseram que é um banho de sal grosso de cabeça? É, banho de sal grosso é bom, viu? Não, mas não venha pegar Pode. no outro, não. Você faça. Qual é o seu? Não, eu Porque o procuro. dele foi de cabeça, eu nunca vi banho de sal de cabeça aos pés. Olha, eu vou ser sincero. Desses rituais eu Você preciso tem? da orientação. Tenho. Você tem algum tipo de ritual? Tenho, mas eu não vou saber reproduzir, assim, porque tem que me Ah, não, orientar, tem que me dizer. Não, Porque não é um você ritual faz de todo algum. ano, não. Faço. Oxe, então, tem que ter toda a Porque consulta o que você faz, eu espiritual. quero fazer, né? Porque o negócio Ah, tá indo bom. eu vou lhe indicar depois o nome de uma pessoa boa que vai Opa! lhe ajudar com todo esse ritual. Vamos, Mas eu olha aí, acho que pessoal. o mais importante é você estar naquela hora da passagem, assim, com pensamento positivo, sabe? Acreditando que vai ser um ano massa, assim. De que você tenha chegado ao final do ano sendo uma boa pessoa, fazendo bem, procurando sempre pensar no outro, que eu acho que a energia é boa que vai e volta. Então eu acredito muito nessa questão da energia. Quanto aos rituais, cada um que ensine o seu, que diga como tem que ser feito, de pular as 7 ondas, se você É. acredita, faça. Pule, Banho tem de que não tomar sei o um quê. banho de sal grosso, sim, banho de arruda também é bom, de colocar a pimenta na carteira, é bom que atrai dinheiro, aí uma dica boa. Não sabia, não. Ah, não, Ixi, mas a a carteira de tem, pimenta. viu? Corre, Vou vamos jogar comprar na boca. pimenta. Pimentinha, então. Máximo. Diz que o Eu alho também sabia é bom, porque da espanta romã, coisa a ruim, né? romã. A romã também é semente da Comer e romã, pegar a né? semente da romã e botar Diz na que carteira. as sementes da uva também é bom colocar no guardanapozinho, aí Tem que você guardar. dobra e guarda na E carteira é porque eu não também é sabia de bom. nenhum, velho. Tá Não, soltando. veja, Bora. Cala a mas boca, cada que a um carteira vai não tem aprendendo, vai dinheiro, mas tem aprendendo. semente de romã, É, semente de uva. a carteira é mais cheia da Já semente dá que pra tem do que plantar. dinheiro. Mas o dinheiro tá na conta, tá no Pix, rapaz. Ah, Obrigado a você. E aí, gente, independentemente do ritual, mas eu acho que é isso, assim, você tá muito confiante, tá com muita fé que vai dar certo. E vai. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, sua participação, sua contribuição aqui no Papo Arretado. Para mim foi um prazer e vou lhe ver todos os dias de manhã. Espero revê-lo aqui com a gente. Então aproveito para convidar todo mundo Convido. para estar junto comigo no Primeiro Impacto Pernambuco, TV Jornal, Canal 2 aqui no Recife, na região metropolitana, 6h30 da manhã até 8 da manhã, e também nas minhas redes sociais, @Rodrigo Lino na TV. Papo bom é assim, passa rapidinho, Ana. Passa rápido Obrigado e pelo aguardem que ele convite. vai fazer o ritual da passagem do ano. E E aqui, vou postar para você o ver. pessoal do Chipcast sempre traz um presentinho para Obrigado, gente. você, Obrigado pelo carinho. tá? Apesar que o presente foi a sua presença aqui com a gente. Eu que tá? Sua agradeço pela oportunidade de poder contribuição. contar essas boas histórias. Pode abrir, Muitas. viu, Rodrigo? E agora, Abre. e de poder compartilhar com vocês. Você é uma simpatia. Obrigado, eu que agradeço. É, Ana, e pelas bonito, né? Ele palavras. tem uma pele ótima, todo bonito. Por isso que a mulher foi ela agarrar ele. Não vou fazer isso, não. São, Ah, no são as pa- carnaval a são- mulher são as endoidou. parcerias, Ana. Depois eu te apresento. Ah, doutor estamos Raoni aqui. Renzo, doutor Walter que cuida dos dentes. Eu Aí, tava olhando tudo. as Tava parcerias vão olhando ajudando. tudo. Não, mas não tem parceria certa quando o bicho é feio, não, viu, amigo? Olha que tem, viu? Olha que tem. Dá uma melhorada. Então, Tu tem tempo de treinar? olha, dizer que não tem tempo é um pecado, né? O pessoal fala assim, Tempo olha, é não tem isso prioridade. não. É prioridade, é você tá com a disposição. Eu não tenho muita disposição. Faz nadinha. No prédio que eu tô morando agora, eu me mudei recentemente, tem academia lá. Pergunta quantas Jesus. vezes eu desci pra ir Isso fazer aí nem é que um seja bolo, tá? uma carreirinha. Eu tô vendo já o bolo aqui, lindo que Bolo é. de rolo. Olha, já no clima natalino, É. bolo de rolo é bom demais, meu Não fala amigo. isso com o Taurino, acabou com ele. Vai comer esse bolo Maria. hoje pra amanhã. Já vai ter minha glicose do E a final de outra semana. É calcinha, importante, tem né? o Depois de quê? tomar umas Ah, linhas, a glicosezinha. É bom. E pra tanta emoção, tanta notícia, É tem que ter a bom. glicose. Pra Pra você não adoçar a desmaiar. vida. Que nem a outra que desmaiou do seu O lado. Gentcast tá Olha aqui aí. registrado. Vai tomar feito. um cafezinho aí. E para com bolo lembrar de dessa rolo. passagem aqui de uma conversa tão boa. Obrigado mais uma vez. Tintim, pelo convite. saúde, Sempre sucesso. pra nós. Obrigada.